Isso aconteceu no começo da conquista. Assim que Nabucodonosor conquistou a região, ele mandou levar esses jovens para a Babilônia. Esses jovens, essas pessoas inteligentes, foram levadas para serem treinadas na língua, na cultura, na literatura dos caldeus. E foi aí que Daniel foi levado, junto com seus amigos. Daniel foi aqui. Acontece o seguinte, o escritor da revista não considera isso como a primeira leva de deportados. Ele não considera essa leva de Daniel. Pode-se dizer que foi algo muito light, foi algo muito tranquilo. Parece, né? Pelo menos o texto não dá a entender muita coisa. Eu vou mostrar como foi diferente no ano 597. A gente vai chegar no ano 597 daqui a pouco e você vai perceber que foi bem diferente dessa aqui. Neste livro aqui, Panorama Histórico de Israel para Estudantes da Bíblia, do pastor e professor Antônio Renato Gusso, ele conta a história do Antigo Testamento, né, dá esse panorama histórico, e ele diz aqui que a primeira leva de deportados aconteceu no ano 605. Na verdade, ele usa a data aqui 606. Tá? Há certa divergência aí, mas é 605, 606, por aí. Então, aconteceu sim a primeira leva. Então, se você for considerar que a primeira leva de deportados aconteceu com Daniel no ano 605, Ezequiel foi na segunda. Se você considerar que essa de Daniel não foi a primeira leva de deportados, porque foi algo muito mais tranquilo e tal, então Ezequiel foi na primeira. Entendeu? Essa é a polêmica e muita gente, o escritor da revista errou. Não, eu acho que ele está seguindo uma linha de interpretação diferente. Ele está considerando as levas de deportados quando foi muita gente levada, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, sabe? Levaram utensílios do templo, coisa que foi destruída, aquela coisa toda. Então você vai observar que é bem diferente, as outras foram bem diferentes dessa. A minha opinião, eu acho que essa de Daniel deve ser considerada. Essa é a minha opinião. Por quê? Quando eu li o Salmo 137, você percebeu a tristeza do povo por estar longe de Jerusalém? Então assim, por mais que foi uma quantidade menor de pessoas, só foi ali os riquinhos e os mais inteligentes, eles ficaram muito tristes, ficar longe da terra deles. Não faz sentido, tá? Não faz sentido isso para eles. Então assim, eu acho que realmente deve ser considerado a primeira leva de deportados, essa de Daniel. Mas eu respeito a opinião do escritor da revista, que ele vai citar aqui, né, que 597 foi a primeira. Mas vamos entender, qual foi essa de 597? Tá? Então, Jeoaquim, de acordo com o que a gente leu em Crônicas, ele também foi levado para a Babilônia no final do seu reinado, e outro rei assumiu, que foi Joaquim, ou Jeconias. Então, Jeoaquim reinou de o anterior, vou citar a data do anterior, Jeoaquim reinou de 609 até 598, 11 anos. Jeconias, ou Joaquim, eu vou falar Joaquim, viu? Joaquim reinou no ano 597 e só reinou 3 meses, Joaquim. E foi levado para a Babilônia, que é aí que acontece a leva de deportados que vai Ezequiel. Então Ezequiel vai nessa leva de deportados no ano do rei Joaquim. Vamos ler o texto bíblico que está registrado aqui em 2 Reis 24, 12 a 16. 2 Reis 24, de 12 a 16. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo, do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10 mil pessoas, só ficaram os mais pobres. Observe que nessa leva de deportados foi o rei, conselheiro do rei, mãe do rei, foi os artesãos, foram as pessoas que realmente faziam a sociedade funcionar. E ficou somente os mais pobres. A cidade ficou
devastada no sentido de pessoas para liderar, para resolver problemas, para, enfim, construir coisas. Então, realmente, a situação ficou difícil ali. Tá? No caso, assim, eles tinham que servir a Babilônia, tinha algumas regrinhas. Então, assim, tinham autonomia, mas não eram livres 100%. Qualquer desobediência, a Babilônia lá e pá, castigava. Então, isso aqui era um castigo da Babilônia, permitido por Deus. Isso foi uma permissão de Deus que Nabucodonosor tinha para castigar o povo. Entenderam até aí, né? Então, a primeira 605, Daniel, a segunda 597, que foi Ezequiel. Então, Ezequiel foi para a Babilônia no ano 597 e só começou a profetizar lá no ano 593. Entendeu? Enquanto isso, a cidade continuava existindo e teve um novo rei chamado Zedequias. Zedequias, o novo rei, deveria olhar a situação, ouvir os profetas, que no caso ali estava Jeremias profetizando naquela época. Aqui nessa Bíblia, ela tem uma data aqui dos reis, dos profetas e tudo mais. Então, Jeremias, ele profetiza ali justamente, né, entre o ano 627 e o ano 585. Então, assim, ele profetiza justamente na época dessas deportações, que estavam sob o domínio da Babilônia, mandando o povo se arrepender, mandando o rei se arrepender. Só que tinham falsos profetas falando, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, Deus não vai castigar o povo e tal, Deus vai te dar vitória. As profecias falsas eram essas. Deus vai te dar vitória, vai ser tudo bem. Só que o problema ali não era Deus dar ou não a vitória. O problema era o povo se arrepender. Então o povo já tinha acumulado tanto pecado que já não tinha mais. Deus já tinha decretado juízo. Então vai acontecer, né, uma destruição geral. Então tinha mais uma coisa para acontecer, que é mais uma leva de deportados que vai acontecer no ano 586. Que daí que Jeremias vai escrever Lamentações. Que ele está lá no momento da destruição do templo, destruição da cidade, enquanto Ezequiel está lá no exílio já, e Daniel também já está lá no exílio vivendo todas as situações. Então a gente tem esses três profetas contemporâneos, né, que estão profetizando realmente ali na mesma época sobre a mesma situação. A gente vai ter aí profetas que também estavam lá. No caso, há uma certa dúvida sobre Obadias, que pode ser que profetizou nessa mesma época, mas nós não sabemos, está uma dúvida sobre essa questão da data de Obadias. E teve outros profetas que surgiram mais na frente, mas enfim, a gente não vai entrar aqui muito em detalhes. Tá? Abacuque também estava nessa época, esqueci de falar. Então Abacuque, ele vai profetizar até o ano 605 ali mais ou menos, que é quando a cidade é tomada por Nabucodonosor, tá? Logo na conquista. Tá? Abacuque também vive nessa época aí. Mas enfim, vamos voltar aqui e vamos ler o texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 25. Eu recomendo você ler todo o capítulo, não vou ler aqui todo o capítulo, só ler um trecho. Mas assim, ó, o título já diz a queda de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 586. Então, a segunda que Ezequiel foi no ano 597 e essa 586. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Aí ele acampa em frente e a cidade fica fechada, o povo começa a passar fome. Isso está bem detalhado também em Jeremias. Tá? E aí, versículo 6 fala assim, ó, e ele, no caso o rei, foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Riba, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Observe como foi cruel o ataque de Nabucodonosor nessa época. Matou os filhos do rei na frente dele, furou os olhos e levou ele algemado. E mais na frente, a gente vai ter os detalhes aqui da destruição da cidade, a destruição do templo. Então assim, eu não vou ler o texto todo, mas você pode ler. Então aqui o templo é destruído e isso é registrado em Ezequiel. Ezequiel estava profetizando antes de ter a destruição do templo. Quando o templo é destruído, a gente vai lá para o capítulo 24 de Ezequiel, ele fala assim, ó, no 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim e disse ele, filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente nesse dia. E aí ele vai, né, descrever aqui. Enfim, tudo muito registrado,
datado certinho. Deus profetizou, avisou, as profecias estão registradas, o povo não se arrependeu e o juízo veio. Então a gente consegue ver isso tanto nos livros históricos quanto nos livros proféticos. E dentro dos livros proféticos a gente tem muita informação nesse sentido. Então ele coloca aqui, no 10º dia, do 10º mês, do 9º ano, ele está falando da época que ele foi levado para a Babilônia. Então ele foi levado no ano 597, tá? E depois de um tempo, no caso 9 anos, tá? Eu não sei se eu estou fazendo a conta certa, foi no ano que aconteceu a destruição de Jerusalém. Na verdade, a cidade foi destruída, foi sitiada, se eu não me engano, ficou 1 ano e meio sitiada para depois ela ser destruída. Mas está tudo registrado certinho aqui, tá? Só estou passando aqui rápido para nós entendermos o contexto geral. Tá? Não temos nenhuma contradição bíblica nesse sentido, está tudo certinho aqui. Então, essa foi a terceira leva de deportados. Vale ressaltar aqui, no final aqui do texto do capítulo 25, vai dizer nesse sentido, né? Vai estar a informação de que o povo foi levado, ou seja, mais pessoas foram levadas e a região ficou praticamente abandonada. Por muito tempo a região ficou praticamente abandonada. Na verdade, ficou algumas pessoas ainda. Foi colocado uma pessoa como governador da região, se eu não me engano foi Gedalias, não me falha a memória. O Gedalias foi colocado por Nabucodonosor como governador da região. Jeremias ficou, Jeremias não foi, Jeremias foi deixado. O texto de Jeremias dá muita informação nesse sentido. O próprio general lá chega para Jeremias e fala, não, eu vou te deixar, tu quer ficar ou tu quer ir conosco? Perguntou para ele, ele falou, não, eu quero ficar. Então tudo bem, fica aí. Depois esse povo se rebela, mata esse governador, uma parte vai para o Egito, leva Jeremias à força para o Egito, porque não era para o povo voltar para o Egito. Então tem toda essa confusão. Enquanto Ezequiel está lá na Babilônia profetizando, Daniel está no palácio, Jeremias ainda está profetizando para o povo que ficou em Jerusalém e eles ainda vão para o Egito, Jeremias morre no Egito. Enfim, é outra confusão, é uma história paralela que a gente não tem também muitos detalhes. Aí entra algo que nós não temos muita informação na Bíblia. A quarta leva de deportados. Aí falar quarta leva, tipo, teve a primeira de Daniel, a segunda que foi Ezequiel, a terceira que foi a destruição do templo, foi levado mais uma quantidade boa de pessoas, e tem uma quarta. Onde que ela está registrada? Jeremias, capítulo 52, no versículo 28, 29 e 30, Jeremias vai citar 3 levas de deportados. No versículo 28, ele fala assim, ó, este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. Aí ele vai citar alguns números. No 7º ano, 3.023 judeus. O 7º ano é o 7º ano da conquista de Nabucodonosor, que foi em 605, passou-se 7 anos, chegou no ano 598. Aí entra 597 e 598, tá? Uma pequena divergênciazinha. Alguns textos vão dizer 597 e outros 598. No entanto, não há nenhum problema, que é a leva de deportados que foi Ezequiel. Ele cita aqui. Aí depois, no 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Ou seja, no 18º ano, passou-se mais alguns anos, que foi a leva de deportado do ano 586. Ou 587, tá? Eu anotei aqui 587, mas alguns livros dizem 586. Então fica essa divergênciazinha aí. Você fala, eu vi 586, 587. Mas um ano para mais ou para menos é normal essa divergência nos livros. Da mesma forma, 597, 598, 605, 606. Mas enfim, ele cita aqui. E ele cita mais uma leva de deportados, que foi no 23º ano. No versículo 30, Jeremias 52, 30. Essa leva de deportados no 23º ano, a gente não tem informações sobre ela. Só diz que aconteceu. Isso foi no ano 582. Lá no ano 582, muito provavelmente alguma rebelião, alguma coisa, e mais uma quantidade do povo foi levado para a Babilônia. O escritor da revista, ele cita isso no livro de apoio. Aqui o livro de apoio dele. Se você observar aqui na página 10 do livro de apoio, lá embaixo, eu até marquei aqui, né, ele vai citar, né, os anos 598, 587, 582. Tá? Ele não cita de 605. Então ele considera essas 3, né, e eu considero 4 porque eu considero de Daniel.